Paz do Senhor, queridos. Glória a Deus, né? Estamos aqui mais uma vez, né? Nesta live para abençoar aí os irmãos, abençoar todos que estão aí chegando para nos ouvir. Eu creio que hoje Deus tem uma palavra abençoada para as nossas vidas, né? Uma boa tarde para você que está aí na sua casa. Louvado seja Deus. Amém. Hoje é dia de culto, glória a Deus. Hoje é um dia onde Deus ele tem coisas grandiosas para a nossa vida, amém? O nosso Deus, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem nos guardado, amém? Ele tem nos guardado, porque o nosso Deus ele é um Deus poderoso. Nosso Deus, Ele é o Deus onipotente, onipresente, e Ele está cuidando de nós, amém? Vamos fazer uma oração para iniciar esse tempo maravilhoso aqui que nós estamos vivendo, amém? Querido Deus, eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, me coloco na Sua presença neste momento aqui, ó Deus, orando ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor permaneça conosco nesse tempo que estaremos aqui. O Senhor possa, Senhor, falar conosco através da Tua palavra. Ó Pai, que o Senhor possa trazer consolo, que o Senhor possa trazer, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, um conforto aos nossos corações, e que o Senhor possa ouvir, Senhor, o nosso clamor, que o Senhor possa ouvir, Senhor, a nossa súplica, Pai, para que, no nome de Jesus, tudo isso que tem acontecido, que o Seu nome ele venha a ser glorificado, Pai, e Ele venha a ser exaltado para a honra e para a glória do nome do Senhor, Pai. Muito obrigado. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos louvar? Aleluias. Grande Deus. Aleluias. Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho fez em mim o Seu milagre. Livrou-me cheguei a ver, já tinha um plano certo antes de eu nascer, e para cada coisa que eu ia prever, preparou um novo para me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou, eu não valia nada, Ele me deu valor, me deu tudo e me fez alguém, e me disse que vão além do que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. E Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. E seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu altura certa pro pássaro voar, fez o céu e pôs as estrelas a brilhar, pra gente olhar e admirar, e fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. O sol vai, a lua logo vem, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim, e seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. E Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim, e seu
cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no teu amor. E Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no teu amor. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no teu amor. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no teu amor. Está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. E seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Amém? Glórias a Deus. Deus está cuidando de nós, queridos. Louvado seja o nome santo do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Glórias a Deus. Vamos louvar mais um hino? Aleluias. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que vai chorar. E deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar. Aleluias. Opa! Nós queremos ser usados por Ti, ó Deus, porque nós queremos que, Pai, oh Senhor, o Senhor está cuidando na nossa casa. Oh Deus, enquanto nós estamos trabalhando para o Senhor, ó Deus, o Senhor está trabalhando por nós. Oh, o Senhor, Pai, não cuida daquilo só que nos faz chorar,
mas o Senhor cuida daquilo que está fazendo tanta gente chorar. Oh, nós podemos sim, ó Pai, ser um canal de bênção em meio de tantas notícias ruins, em meio, ó Pai, de tantas dificuldades, em meio de tanto pânico, ó Pai. Nós podemos ser canal de bênçãos, oh Deus, para enxugar lágrimas, para trazer esperança, oh, para levar a Tua palavra, Senhor, para que haja conversão, Deus, em nome de Jesus. Em meio ao caos, eu creio, ó Pai, que a Tua palavra pode fazer esse deserto se transformar num manancial de águas. Oh, aleluias! E deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Oh, aleluias! Palmas para Jesus, glória a Deus, aleluias. Amém. Glória a Deus. Que bom, né? Que louvor abençoado. Esse louvor nos traz uma esperança, queridos. Uma esperança abençoada. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deus fala. E eu acredito que enquanto Deus nos usa, Ele cuida daqueles que estão chorando neste momento. Eu acredito que esta é uma oportunidade para nós sermos canais de Deus, instrumento de Deus, para as pessoas que estão em pânico, para as pessoas que estão apavoradas, para as pessoas que estão tristes, preocupadas. Então, nós que temos a palavra de Deus, nós que vivemos a palavra de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, por mais pecadores que nós somos, por mais falhos que nós somos, né? Nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo pecado. Nós somos falhos, sim, nós erramos, sim, mas Jesus, Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele pagou o preço, o preço foi alto, foi alto. Então, Ele nos dá essa condição, através do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, para que nós possamos consolar aqueles que precisam ser consolados. Amém? E queridos, nesta oportunidade de hoje, eu queria estar dando uma porção da palavra aqui. Eu postei um vídeo no grupo da igreja, que é a última vez que eu fui lá no Cristo ministrar uma palavra, e Deus me deu uma palavra sobre Neemias, né, que o tema era transformando notícias ruins em bênçãos. Transformando notícias ruins em bênçãos. Então, queridos, e essa palavra, eu lembro que eu falei algo assim que talvez essa palavra não serviria para aquele momento, um tempo futuro. E eu orando ontem, meditando, eu lembrei dessa palavra e ela entra de acordo com a realidade que nós estamos vivendo. Então eu queria compartilhar com você, está lá em Neemias capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Se a versão está batendo aqui. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá.
E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me. Vou ler de novo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Glórias a Deus. Que palavra linda. Que palavra abençoada, queridos. Queridos, Neemias, ele era copeiro do rei. Neemias vivia uma vida ali tranquila. Neemias, ele era um judeu que estava ali trabalhando para o rei. Acredito que é o rei Artaxerxes, né? Se eu não estou enganado. E Neemias recebe visita de seus irmãos. E a Bíblia diz que Neemias faz uma pergunta para eles. Uma pergunta. Como estão os judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém? Nós sabemos que o povo de Israel teve 2 cativeiros. O primeiro cativeiro que os judeus viveram, os israelitas, foram os 430 anos no deserto. E o segundo foram os 70 anos profetizado pelo profeta Jeremias, né, e entendido pelo profeta Daniel, os 70 anos na Babilônia. Isso é o pós esses 2 cativeiros. E Neemias pergunta: como está o povo lá? E a Bíblia diz aqui que os irmãos dele, o irmão dele responde: o restante que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria, estão em desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas estão queimadas. E as suas portas estão queimadas. Queridos, a nossa vida, ela é feita de né? Existem momentos que são favoráveis e existem momentos que não são. Por mais que nós somos cristãos, né, nós não estamos imunes a situações difíceis, a momentos difíceis na nossa vida, né? Todos nós que estamos aqui nessa terra estamos sujeitos a sofrer perdas, né, a passarmos por etapas difíceis na nossa vida. Então, como Jesus já disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que acontece muito, queridos, é as notícias, né? Quando às vezes você está bem tranquilo assim, e de repente você recebe uma notícia, como Neemias aqui. Ele recebeu uma notícia, algo que ele não esperava. Por mais que ele pergunta para o irmão dele, eu acredito que mesmo que ele perguntasse, eles iam falar. Então a notícia ia chegar até Neemias. E existem notícias boas e existem notícias ruins. Neemias aqui, ele recebe uma notícia muito ruim. Uma notícia que deixa ele abalado. Uma notícia que deixa Neemias muito triste. Uma notícia que deixa Neemias muito aflito. Talvez você nesses dias nós estamos recebendo notícias
que se a gente focar muito nelas, o sentimento que vai vir sobre nós são esses, né? Notícia de desespero, de pânico. Temos vendo pessoas desesperadas. Então Neemias, ele sofreu essas emoções por causa da notícia que ele recebeu. E quando a gente recebe uma notícia, principalmente uma perda de algum familiar, a gente passa por algumas etapas. A primeira etapa é a negação. Não acredito que isso aconteceu. Não acredito. Não acredito. Você nega, você não quer aceitar. Você nega. A segunda etapa, a gente começa a ficar com raiva. E é nessa raiva que a gente começa a muitas das vezes duvidar de Deus, né? Muitas das vezes quem não é cristão amaldiçoa. E em seguida já vem uma próxima questionamento. O que está acontecendo? Por quê? E aí depois vem a aceitação. Então nós passamos aí por algumas etapas, né? Passamos aí por algumas etapas. Primeiro a negação, depois a raiva junto com o questionamento e depois a aceitação. Primeiro estava todo mundo aí, não, isso aí não é nada, não. Aí depois já começou a questionar, peraí, a Itália já tá tudo, tá feio, tá chegando aqui e tal. Aí ele já começa, mas por quê? Por que Deus? Por que está acontecendo isso? Por que está fechando as igrejas? Por que a economia está desabando? E aí tem uma hora que a gente tem que aceitar. Fecha a igreja, a gente perde o controle da situação, né? E essas notícias nos abalam muito. E Neemias, queridos, ele recebe essa notícia. Então o que eu queria trazer hoje para nós? Não deixe as notícias ruins desanimarem vocês. Nós não podemos deixar que essas notícias nos desanimem. Nós não podemos deixar que essas notícias nos deixem para baixo, sabe? Olha, com essa lição aqui, eu aprendo muita coisa com Neemias. Quando Neemias, ele ouve a notícia, existem 3 sentimentos que arrebatam Neemias. Arrebatam Neemias. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Notícias ruins, queridos. Primeiro, toda notícia ela vai causar uma reação. Se a notícia for boa, você vai ficar feliz. Se a notícia não for boa, você vai ficar triste. Vai causar uma reação. Amém? Nesse caso aqui, a Bíblia diz, olha só o texto. Ouvindo eu essas palavras. Que palavras? Palavras que o povo estava em miséria, que o muro estava fendido, as portas queimadas. Ouvindo eu essas palavras, assentei-me. Assentei-me. Sabe quando você perde o chão? Acredito que Neemias perdeu o chão ali na hora, pressão baixou, Neemias sentou. Porque o irmão dele não falou, senta aí que eu vou te dar uma notícia. Ele é mais fácil, né? Quando a pessoa chega no você e fala para você já sabe que já vem bomba. Mas não. A Bíblia diz que quando eles falaram para Neemias, pode acompanhar no texto, ele falou, ouvindo eu essa notícia, né? Ele não tem muito, mas ouvindo eu essas palavras, que são a notícia, assentei-me. Então, o que eu entendo aqui? A notícia que Neemias ouviu furtou o movimento dele. A notícia que Neemias ouviu deixou Neemias sem reação. Deixou Neemias paralisado. Furtou o movimento de Neemias. A notícia que Neemias ouviu enfraqueceu suas pernas, trouxe pavor. E Neemias se assentou. A notícia furtou o movimento de Neemias. Segundo,
ele fala: assentei e chorei. Segunda coisa que acontece com Neemias, ele fala: chorei. A notícia retirou de um estado de bem-estar para um momento de tristeza e de amargura. Neemias estava tranquilinho lá, copeiro do rei, comendo as coisas boas do rei. Ó rei, não está envenenado não, pode comer. Bebendo do vinho do rei, bom. Ó rei, pode beber. Igual nós, estávamos vivendo a nossa vida, por mais que estávamos passando aí pelas dificuldades cotidianas, estávamos vivendo tranquilo. E de repente vem uma notícia e nos arrebata, nos tira de um estado de bem-estar para um momento de tristeza, de amargura e de pânico. Olha só o que a notícia faz com Neemias. Tira Neemias de um estado de felicidade, de um estado de expectativa, de um estado de planos. Neemias acaba com a vida dele, trazendo para nós talvez uma viagem que você estava planejando, talvez aí algo que você almejava, talvez um emprego ali seguro, pensando ali em continuar sua caminhada ali naquele emprego. De repente você é tirado daquele sentimento de bem-estar, recebe ali uma dispensa, e você é levado para um momento de tristeza e de amargura. Está acontecendo isso hoje, neste momento, gente. E tem pessoas que estavam vivendo um momento de bem-estar, em um serviço bom, falou: agora vai. E aí chega essa notícia, momento de tristeza, de amargura, e é onde ele se assenta e chora e fala: o que eu vou fazer agora? Tem milhares de pessoas assim, por causa dessa notícia. E depois ele fala assim: e lamentei por alguns dias. Lamentei por alguns dias. Queridos, foram dias difíceis para Neemias, como também está sendo dias difíceis para nós. E nós não sabemos até quando vai. Amém? Mas como eu disse ontem, uma coisa é certa. Eu creio, em nome de Jesus, que não vai durar muito. Eu creio, em nome de Jesus, que essa peste vai acabar. Eu creio, em nome de Jesus, que esse vírus vai acabar. Eu creio, em nome de Jesus, que tudo vai voltar ao normal, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Eu creio, em nome de Jesus. Deus está trabalhando. Mas nós não devemos deixar essas notícias nos arrebatar, como arrebatou Neemias. Ele lamentou por alguns dias, queridos. Foram dias difíceis. A notícia, ela tirou ânimo de Neemias. Nesse momento, querido, existem tantas pessoas desanimadas, porque foram dispensadas de emprego, porque as empresas estão parando, sabe? E aí a gente olha na televisão um jogo político, sabe? Políticos oportunistas querendo derrubar o presidente, aproveitando da situação. Gente, é uma situação onde a gente começa a refletir como o ser humano é. Como o ser humano é. Mas enfim, o que me alegra nesse texto, sabe o que é, queridos? É que no mesmo versículo, depois que essa notícia chega em Neemias, e a Bíblia, e aqui ele fala: assentei-me, né? A notícia furta o movimento dele, paralisa ele. A notícia retira ele de um bem-estar, coloca Neemias num estado de tristeza e de amargura, e deixa ele desanimado por alguns dias, por um tempo. Ah, queridos, o mesmo texto que nós lemos diz: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus.
Glórias a Deus. Ah, meu querido. A notícia chegou para Neemias. Neemias era um homem de Deus. Por mais que aquela notícia foi difícil, por mais que aquela notícia de Neemias, por mais que a notícia tirou o bem-estar de Neemias e deixou ele num momento de tristeza, de amargura, por mais que aquela notícia ela estava trazendo dias difíceis para Neemias. Neemias, ele era um homem de Deus e ele não deixou de orar a Deus, ele não deixou de jejuar, ele não perdeu a sua união com não perdeu o seu momento com Deus, ele não perdeu a sua intimidade com Deus, ele continuou orando a Deus, ele continuou buscando a Deus, porque Neemias sabia que a única solução era o Senhor que está sentado em um alto e sublime trono. Neemias sabia disso, e por isso ele, mesmo diante da situação que ele estava vivendo, ele continuou jejuando e orando. Jejuando e orando. Talvez você que perdeu o seu emprego, talvez você que está triste, talvez você que está passando por um momento difícil por causa dessas notícias, por causa do que nós estamos vivendo nesse tempo. Querido, não deixe de jejuar, não deixe de orar, não deixe de clamar a Deus, porque o nosso Deus é o Deus que ouve a oração do justo, é o Deus que ouve orações. A Bíblia diz: de tudo que pedirdes, crendo, em oração recebereis. Recebereis. Creia, meu amigo. Creia que Deus está no controle de todas as coisas. Peça com fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você está buscando, você está orando, Deus está ouvindo a sua oração. Ele vai transformar a nossa situação. Ele vai mudar esse quadro. Porque Deus ainda tem plano para o seu povo. Existem pessoas ainda que Deus precisa resgatar. Existem pessoas que têm chamados. Existem pessoas ainda que... Então esse momento é uma fase difícil? Estamos tendo notícias difíceis? Estamos. Vivendo tempos difíceis? Estamos. Mas não percamos a nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Que possamos estar buscando a Deus, jejuando, orando, fazendo vigília, cultuando pelas lives. Sabe, se doe neste momento, seja um instrumento de Deus, seja um canal de Deus, por esse veículo que nos basta, que nos resta, que Deus nos deixou. Existem pessoas que estão em lágrimas nesse momento, existem pessoas que estão tristes neste momento. Então nós que temos Deus e confiamos no Deus Todo-Poderoso, nós não podemos ficar calados. Nós temos que mostrar para eles que ainda que a situação está difícil, Deus está no controle de todas as coisas. E temos que fazer com que eles entendam que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então que busquemos a Deus. Não deixemos de buscar a Deus. Porque essa oração, essa busca com Deus vai trazer resposta. Vai trazer resposta. Vai trazer resposta. Não pare diante das notícias ruins. Não pare, queridos. Não pare. Se Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo, é porque é possível viver animado, é possível viver com fé em meio às aflições da vida. É possível. Se Deus falou, é porque é possível, irmãos. Se Ele falou não andeis ansiosos, é porque é possível andar sem ansiedade. Né? É possível. É possível. É possível continuarmos em meio a essa dificuldade que estamos vivendo. Não vamos parar. Não podemos parar. Porque se nós fizermos como não se paralisar, a notícia tentou arrebatar Neemias. Neemias poderia ali entrar num momento de depressão. Não, ele reagiu.
Neemias reagiu. Então, Neemias reagiu, e ele jejuou e orou e buscou Deus do... Coisa linda. Ele buscou o Deus dos céus, jejuando e orando. Aleluias. Diante do Deus dos céus. Não é diante de homens, não é diante de políticos, não é diante dos médicos, é diante é diante do Deus que tem o poder de mudar a nossa situação, é diante do Deus que é onipotente, o Deus que é onipresente, o Deus que é onisciente, é diante do Deus todo-poderoso, é dele, diante do Deus dos céus. Aleluias, aleluias. Deus está fazendo um mover. Ainda que você não veja, não se renda a essas notícias, porque Deus está trabalhando. A nossa pergunta agora, em meio a essa notícia, quando vem o questionamento, não é o porquê, tem que ser para quê, Deus? Para que tudo isso está acontecendo? Para quê? O Senhor quer que a gente fique mais em casa? O Senhor quer que tenhamos mais culto no lar? Culto no lar é muito bom, irmãos. Os irmãos conhecem o nosso grupo, a gente faz culto no lar já faz 2 anos, é muito bom. Mas não tem coisa melhor, querido, de você estar na casa de oração. A Bíblia fala assim, alegrei-me quando me chamaram, vamos à casa de Deus. Oh, não tem coisa melhor, queridos. Né? Então, a gente vai poder celebrar a Deus, cultuarmos a Deus juntos, em nome de Jesus. Mas vamos aí correr e vamos ver aí essa oração de Neemias, ela teve resposta. Deus que responde. Amém? Você crê que o nosso Deus é o Deus que responde? Essa oração de Neemias teve resposta. Olha interessante. Neemias, ele orou, amém? Ao Deus dos céus. Glórias ao nome do Senhor. Bom, antes de nós lermos aqui a respeito das respostas de Neemias, de Deus para Neemias, eu não posso deixar de falar isso aqui. Tem algumas considerações interessantes aqui, irmãos. Algumas considerações interessantes. Primeiro, a nossa vida cristã, ela não anula a nossa humanidade. Nós somos humanos. Eu sei que por mais que nós tenhamos fé, tal, a notícia tem uma hora que abala, tem uma hora que você começa a questionar, meu Deus, até onde isso vai? Né? Chorasse, que nem Neemias chorou. Existe um texto que Davi, o homem segundo o coração de Deus, lá em 1 Samuel 30, a Bíblia diz que os amalequitas vão lá em Ziclag, onde ele estava, na época que ele estava fugindo de Saul, e a Bíblia diz que os amalequitas entram lá, botam fogo na cidade e levam toda a família dos exércitos de Davi. Quando Davi com seu exército chega ali, queridos, a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados, ficaram sem chão. Quando eles viram ali onde eles estavam acampados com fogo, quando eles viram ali que as mulheres deles tinham sido levadas, os filhos, o que eles pensaram? Meu Deus, será que mataram? Porque você não sabe, né? Eles estão ali, eles estão vendo aquela situação, mas eles não sabem o que aconteceu. Será que mataram aqui, os corpos estão no caminho? O que aconteceu? E naquele momento, eles começaram a chorar. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel, e Davi e seus homens vieram à cidade, 1 Samuel 30, do 2 ao 4, e eis que estava queimada a fogo, sua mulher e seus filhos foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar.
Davi, o homem segundo o coração de Deus, chorou, irmãos, até que não tivesse mais força para chorou. E aí você vai ver no versículo 6 que Davi muito se angustiou. Sabe por quê, queridos? Pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. O povo estava em amargura e queria apedrejar Davi, por causa da situação que ele estava vivendo. Sabe? Abalados. Só que nós temos que entender que as pessoas não têm culpa do que está acontecendo. Não adianta querer botar culpa em um, botar culpa em outro, botar culpa em outro. Principalmente nós que estamos vivendo em quarentena agora, o estresse, né, talvez, de pessoas que não estão acostumadas a ficar tanto em casa, começa a descontar na esposa, nos filhos. Eles queriam achar um culpado, e para eles o culpado era Davi. Não deixe isso acontecer, queridos, diante de uma situação de calamidade. Cuidado. Às vezes nós começamos a estar estressados e a gente começa a descontar no próximo. Então o que eu entendo aqui? Não deixe que a sua fé, a sua adoração, seja refém do seu dia. Seja refém da realidade que você está vivendo. Não é só porque nós estamos vivendo essa realidade, não permita que esse tempo sequestre a sua fé. Refém. Não permita que a sua adoração seja do seu dia. Tá difícil, tá. Vai morrer não sei quantos, tá, beleza. Semana que vem que o negócio vai pegar fogo. Não deixe. Aí você esquece tudo, não busca Deus, não faz. Não deixe que a sua adoração a Deus seja refém do seu dia. O dia tá difícil, tá. Notícia tá ruim, desliga a televisão, vai ouvir um louvor. Vai ler a Bíblia. Mas não deixe que a notícia seja refém do seu dia e você comece a querer começar a culpar um ou outro, ficar estressado, brigando com o marido, brigando com a esposa, brigando com os filhos. Não, faça culto no lar, leia a Bíblia, bota a criançada para ler a palavra, mas não deixe que a sua adoração seja refém do seu dia. E aí sabe o que Davi fez? Eles queriam apedrejar Davi. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Está desanimado. Mas a Bíblia diz que ele se reanimou no seu Deus. Eu tenho uma palavra para você neste momento que está desanimado. Você que está aí triste. Você que talvez perdeu o seu emprego. Você que talvez está passando por dificuldade. Se reanime, se levante, se fortaleça. Mas uma coisa é certa, sozinho você não vai conseguir. A Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Quem vai te dar força é o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Cabeça, meu querido, começa a crer que logo isso vai passar, começa a ver logo aí o futuro, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que eu não posso ver, eu não estou vendo, mas eu já posso ver em nome de Jesus tudo isso acabado, tudo isso voltando ao normal, a nossa vida voltando ao normal, e nós vivendo, adorando ao Senhor, e os planos de Deus se cumprindo na nossa vida e na nossa família, porque nós temos promessa de Deus. Você tem promessa de Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Olha o que Abacuque fala. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, que nem haja fruto na vide, o produto da oliveira não minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluias. Glória a Deus. Não permita que a sua adoração seja refém do seu dia. Amém? Glória a Deus.
Outra consideração. Neemias, ele se levantou e foi buscar Deus porque ele entendeu que a vitória vem quando nós estamos servindo. A vitória vem quando nós estamos servindo. Parado, querido. Parado a gente não consegue nada. Consegue nada. A vitória vem quando você está servindo. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Porque enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E o que faz as outras pessoas chorarem. O que Neemias fez? Foi trabalhar, querido. Foi trabalhar. Foi se movimentar. Neemias foi servir porque enquanto estamos servindo a Deus, Ele está trabalhando a nosso favor. Neemias estava mal, mas não parou o serviço. Ele foi mesmo assim. Ele foi mesmo assim. Nós estamos vendo, devemos respeitar as autoridades. Mas vamos aplicar essa realidade aqui do texto para o trabalho para o Senhor. Vamos se movimentar, gente. Tem gente que tem conteúdo, tem gente que tem palavra, tem gente que tem aí palavra de esperança para passar para as pessoas que estão precisando. Pessoas da nossa igreja. Vamos se levantar. Pega um tempo aí, dá uma palavra, sabe? As pessoas estão precisando, gente. Tem gente que acha que isso aqui não vale nada, que não adianta nada, mas adianta sim. Adianta sim. É a palavra do Senhor. Precisamos nos movimentar. Precisamos fazer alguma coisa. E Neemias foi. E aí, quando Neemias se movimenta, aí que acontece o sobrenatural. Olha só. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, está ali no capítulo 2, no versículo de 1 ao 4. Neemias 2, 1 ao 4. Que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho, é o trabalho dele. Porém, nunca antes eu estivera triste diante dele. Nunca antes. Então Neemias tentou segurar o máximo possível. Porque a Bíblia diz que ele ficou triste por alguns dias. E eu acredito que ele não estava de férias aqui. Ele segurou o máximo possível. Mas teve uma hora que ele não aguentou. Ele chegou diante de Deus, diante do rei, com uma aparência triste. E aí, por que está triste o teu rosto? Pois não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: o que me pedes agora? E então orei ao Deus dos céus. Quando Neemias se movimenta, entendeu? Neemias fala: não vou ficar parado aqui não, vou continuar me movimentar. Trazendo para nossas vidas uma coisa, olha só, que interessante aqui, que acontece nesse texto. Primeira lição é que o rei conhece você. O rei conhece você. Assim como o rei conhecia Neemias, o rei dos reis, o Senhor Jesus, ele conhece você. E ele sabe, viu? Ele está vendo a nossa situação. Ele está vendo a nossa dificuldade. Ele está vendo o que nós estamos passando. O rei conhece. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? O Senhor nos conhece. Jeremias 1,5 diz que antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. 2 Timóteo 2,19, todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo, que o Senhor conhece. O Senhor conhece os que são seus. Então Deus nos conhece, amém? Deus nos conhece.
Aleluia. E aí o rei fala para ele assim, ó, por que você está triste? Pois você não está doente. Ele conhece a nossa interioridade. O rei conhece o nosso interior. Olha só. Atos 15:8 está escrito assim: e Deus, que conhece os corações. Conhece os corações. Lembra de quando o profeta Samuel foi lá ungir o rei lá na casa de Jessé? A hora que se levanta aquele irmão de Davi, ele fala, é esse aí. Ah, é esse. Opa, é esse o rei. A hora que ele pega lá o chifre de azeite para ungir, Deus fala, Samuel. E Samuel conhecia a voz de Deus. Não atente para a altura nem para a formosura dele, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas eu, Senhor, eu vejo o coração. A visão de Deus vai além da nossa visão. Vai além. Então agora nós estamos vendo isso aqui. Deus já está vendo lá na frente. Deus e Ele conhece o seu coração, Ele vê o que você está sofrendo, Ele está vendo a sua dificuldade, querido. Fica tranquilo que Deus está vendo a sua dificuldade. E aí sabe o que o rei fala? O que me pedes agora? Já que você não dessa notícia, já que você não ficou, já que você não se deixou a sua adoração ser refém do seu dia, já que você está disposto a fazer alguma coisa, já que você não vai aceitar isso, essa situação, porque nós criamos um Deus vivo, um Deus poderoso. Aí o rei fala agora. É como aquele leproso que chega diante de Jesus. Ele sabia que Jesus tinha o poder de curar. Ele sabia que Jesus tinha o poder de purificar ele. Porque Jesus... E ele chega diante de Deus, diante de Jesus. Sabe o que Jesus fala para ele? O que queres que eu te faça? Porque ele se movimentou. Ele entrou no meio da multidão. Ele não ligou para quem estava do lado dele. Ele entrou no meio da multidão. O que queres que eu te faça? Ele falou, Senhor, eu quero tornar a ver. Aleluias. Glória a Deus. Não é leproso, não, é o sério, irmãos. Eu quero tornar a ver. Eu quero tornar a ver. Então, a pergunta do Senhor, né? O rei fala, o que me pedes agora? E aí, queridos, vamos concluir agora. A Bíblia diz que quando o rei fala, o que me pedes agora, eu entendo que Deus, quando Ele vê que você se levanta e você não vai se prostrar diante da situação, aí é a hora que Ele fala, bom, meu filho confia em mim, meu filho confia. Então o que Ele quer? O que Ele quer? Deus está perguntando para você agora, e aí, o que você quer? O que você quer? E aí, como toda tipologia não pode ser perfeita, né? Acabamos aqui, não podemos mais fazer um paralelo entre o rei e Deus, né? Porque nenhuma tipologia é perfeita. Por mais que seja igual, uma hora não tem como. Porque Jesus, Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Aí ele fala, então orei ao Deus dos céus. Neemias ora. Essa oração não foi, Neemias não ajoelhou ali, clamou, não. Essa oração de Neemias foi aqui, ó, pá, rapidão. Senhor, me ajuda agora. Estou diante do rei e eu preciso de ajuda agora. A oportunidade é essa. E ali Neemias, ele fala assim, se é a tua graça, e se o teu servo, Neemias 2, do 5, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar. Neemias queria ir até Jerusalém para quê? Para restaurar o muro. Nós conhecemos a história. Então ele pede para o rei, rei, eu quero ir. Eu quero ir restaurar o muro. E aí ele fala assim, me envia ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a edifique. Então o rei me disse, sendo a rainha sentada junto dele, quanto tempo dura? Quando você vai voltar? E aprove ao rei me enviar
dando-lhe um certo tempo. E fala, rei, se os governadores lá do rio, da além do rio, me deem passagem até que eu chegue a Judá. Neemias pede cartas para entrar lá em Jerusalém. Porque Neemias sabia que se ele fosse em nome dele, ele não ia fazer nada. Mas se ele fosse em nome do rei, tá entendendo, querido? Nós não podemos fazer. Mas se a gente for no nome do rei, em nome do rei, meu irmão, sabe o que significa essa carta? Essa carta é a graça de Deus. Essa carta é a graça de Deus que permite que você seja usado por Deus pelas pessoas. É o que Paulo fala, pela graça de Deus, sou o que sou. Mas não por mim, mas pela graça que está em mim. Que ele não deixou essa graça se tornar vã. Nós não podemos fazer nada, mas todas as coisas. Então, se você não orar a Deus e não permitir essa situação, Deus, a graça de Deus vai nos ajudar. Segundo, olha lá, Neemias 2:8. Como também uma carta para Asaf, no jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do pátio da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei me deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Segunda coisa, primeiro foi a liberação para ele ir. Vou te dar a liberação. Segundo, Deus deu provisão. A graça, ela dá liberação, através da graça, porque não somos nós, é a graça de Deus. E a graça de Deus também dá provisão. A graça de Deus dá provisão. E a Bíblia diz que ele, 2:8, como também carta para Asaf, guarda do jardim, para que me dê madeira, material para que ele pudesse construir o muro, provisão para ele fazer o trabalho, para ele não ficar abatido diante daquela notícia. E Deus e o rei deu a carta. Então a graça de Deus está sobre nós, a provisão de Deus está sobre nós. E ele fala, segundo a boa mão do Senhor que está sobre mim. Lembra de Ezequiel, quando ele vai lá na visão dos ossos secos? A Bíblia diz assim, lá em Salmo 37, Ezequiel 37, 1, 2. A Bíblia diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor. E ele fala assim, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que numerosos sobre a face do vale estavam sequíssimos. A situação estava de calamidade, ossos sequíssimos. Mas a mão... E a Bíblia fala que a mão dele, ele fala só, e ele me fez andar. Deus vai nos fazer andar. Ele vai dar provisão para a gente continuar. Não fique apavorado. Vai faltar, não vai faltar. Porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Amém, queridos? E para terminar, Neemias 2:9 ao 10. Com isso fui aos governadores do Eufrates e lhes entreguei a carta do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército, de cavaleiros que o rei me enviou comigo. O rei deu liberação, deu provisão, através da carta, e a carta também, o rei mandou uma escolta, proteção. Queridos, não deixe essa notícia te parar. Não deixe essa notícia, porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. A graça de Deus. Nós estamos
Se você se levantar, se você reagir, você não está sozinho, você está com Deus. E essa Ele vai te dar graça, vai te dar força, Ele vai te dar provisão, e Ele vai te dar proteção, porque foi uma escolta com Neemias. Foi uma escolta com Neemias, porque o nosso Deus, Ele nos protege. A Bíblia diz que Ele falou que essa é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 2 Tessalonicenses 2 diz: mas fiel é o Senhor que nos fortará e nos guardará do maligno. Queridos, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. E toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Salmo 121 diz: eleva os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então creia que Deus está contigo, amém? Concluindo, nós começamos 7h15, 5h15, agora são 6h16. Uma hora, nosso tempo aí está se findando, então vou concluir aqui. Então, irmãos, a graça de Deus, não fique parado, não pare, continue, não pare, querido, não deixe que a notícia te pare, te trave. E a Bíblia diz que Neemias, ele foi lá e ele construiu o muro em 52 dias, porque Deus estava com ele, amém? Aplicação para a nossa vida. Os problemas aparentemente insolúveis, eles têm solução quando os homens e mulheres comprometidos com Deus se levantam para agir. Os homens e as mulheres mais eficazes são aqueles de coração quebrantado por meio de oração e de jejum. E Deus pode levantar você se você tiver coragem de sair da sua zona de conforto. Amém, queridos? Glória a Deus. O mesmo Deus que ajudou Neemias a transformar aquela notícia ruim em bênção, vai te ajudar. É só você se levantar e não parar. É só você continuar buscando a Deus, buscando ao Senhor. Sabe por quê? Porque por mais que você está passando por uma situação difícil, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou agarrar a rede e volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha, Deus vai te honrar. E quem mandou largar a rede, e quem mandou você parar, e volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, não permita que essas notícias ruins nos paralisem, mas que o Senhor, através da sua graça, nos fortaleça, que nós não venhamos fazer com a graça do Senhor seja vã na nossa vida, mas que nós temos aí a carta do Senhor, a graça do Senhor, que nos dá liberação, nos dá provisão, nos dá proteção. Então nós vamos se levantar, vamos continuar pregando a sua palavra, vamos continuar falando do seu amor, para que o Espírito Santo do Senhor possa alcançar essas pessoas que estão necessitadas. Amém. Muito obrigado por esse tempo. Deus. Amém. Queridos, receba essa palavra. Receba essa palavra, porque essa palavra é profética, é de Deus, para a sua vida. Amém? Logo mais nós estaremos aí juntos aí para mais um culto de milagres, porque é tempo de milagres. Foi no deserto que Deus, Ele fez os maiores milagres para o povo de Israel. Então eu creio que é tempo de milagres. Amém? Fiquem com Deus. Obrigado por me aturar aí. 1 hora certinho. Glória a Deus. Com Deus, irmãos. A paz.